Acordei, o relógio marcava 2h30 da manhã. Eu estava completamente sem sono. Fui até a garagem e entrei no meu carro. Dirigi até uma conveniência que havia perto da minha casa. Eu pretendia comprar um maço de cigarros. Quando eu saí da garagem, o relógio já marcava 3 horas da manhã. A rua estava escura, muito mais do que o normal. Quando eu virei a esquina, percebi um carro preto atrás do meu. Era um carro antigo. Eu já estava passando em frente da conveniência, mas resolvi não parar. Então, virei em diversas ruas para confirmar se ele estava realmente me seguindo. E a cada rua que eu entrava, ele me acompanhava, com os faróis altos. Quase não consegui enxergar nada através do retrovisor. Neste momento, eu tive uma ideia. Eu peguei a rodovia mais próxima e comecei a acelerar. Após alguns quilômetros, consegui despistar o carro que me seguia. Foi então que eu virei em uma estrada que cruzava a rodovia. Ela era de terra e não havia nada além de mato ao lado da pista. Rodei por uns 5 quilômetros e de longe pude ver o farol atrás de mim. Desliguei os faróis do meu carro e entrei em meio a um canavial. Fiquei ali até que o carro me passasse. Após o carro passar por mim, esperei por alguns minutos. O meu celular estava completamente sem sinal. Em seguida, eu avistei um casebre de madeira. Caminhei até ele, com a intenção de ligar para a polícia, caso encontrasse algum morador com o telefone. Porém, a casa estava abandonada. Resolvi entrar mesmo assim. Haviam algumas mesas e um balcão ao fundo. Parecia um bar abandonado. Neste momento, comecei a escutar passos no meio do matagal. Quando olhei pela janela, observei de longe um homem bem alto, trajando um terno preto, caminhando no sentido do casebre. O carro antigo estava estacionado na rodovia, com os faróis ainda ligados. O homem estava se aproximando cada vez mais. Percebi que não havia nenhuma outra saída do velho casebre. Então, eu me escondi atrás do balcão. Escutei o barulho da porta se abrindo. Estava bem escuro e eu encolhido atrás do balcão. Continuava ouvindo o homem caminhando, movendo algumas cadeiras lá dentro. Parecia que ele estava realmente à minha procura. Ele olhou atrás do balcão, mas não conseguiu me ver, pois estava realmente muito escuro. Então, ele saiu de lá pela mesma porta. Olhei pela janela e percebi ele caminhando até o seu carro. Fiquei espantado quando olhei ele de costas. Ele parecia ter mais de 2 metros de altura. Era bem magro. Quando ele já estava bem longe, eu resolvi voltar para o meu carro e pegar o sentido de volta para a estrada. Entrei no veículo e mantive os faróis totalmente apagados. Segui para a rodovia. Quando eu estava quase chegando nela, o homem estava parado bem no meio da estrada de terra. Estava em pé, olhando fixamente em minha direção. Eu acelerei o carro e ele não saiu da frente. Então, momentos antes de eu passar com o carro por cima dele, ele abriu o caminho, mas continuou olhando fixamente para o meu carro. Eu segui em direção à estrada. Já estava desesperado. Para o meu espanto, a cidade estava completamente deserta. Não havia nenhum carro. As luzes das casas pareciam estar todas apagadas. Então, resolvi voltar para minha casa. Percebi que aquele carro não me seguia mais. Passei em frente à conveniência, que parecia ser o único lugar aberto pelo caminho. Resolvi parar. Entrei no local e havia um homem bem velho no balcão. Então eu lhe pedi um maço de cigarros e prontamente fui atendido. Neste momento, ele disse que eu jamais deveria sair na rua naquele horário. Eu lhe perguntei de que horário que ele estava falando. Momento em que eu olhei para o meu relógio, que ainda marcava 3h30 da manhã, mas eu já havia rodado por pelo menos 2 horas. O tempo parecia passar em câmera lenta. Ele me explicou sobre esse horário, às 3 horas da manhã, ser considerado a hora morta, que seria uma profanação à Santíssima Trindade, da crença católica. Neste horário, o portal entre o mundo dos mortos e demônios se abre e eles vagam sobre a terra. Eu, espantado, lhe perguntei se ele era algum tipo de demônio. Ele sorriu e respondeu que não, porém afirmou que não fazia parte do mundo dos vivos. As luzes se apagaram. Percebi um carro estacionar ao lado do meu. Era o mesmo que me seguiu durante a noite. O homem desceu e caminhou no sentido da conveniência. Neste momento, o velho senhor que me atendeu disse para que eu saísse rapidamente pelos fundos da loja. Me disse ainda que se eu quisesse voltar para casa, eu deveria conseguir escapar daquele homem que me perseguia, pois após as 4 horas, o portal seria fechado e os demônios e mortos regressariam para o local onde vieram. Disse ainda
que os demônios poderiam aparecer pelo meu caminho, assim como pessoas mortas vagando pela noite. Disse que eu não poderia conversar com ninguém, que se eu visse alguém na rua, que fosse discreto, como se parecesse fazer parte deles, pois eu não saberia diferenciar um demônio de um espírito de uma pessoa morta. Neste momento, começa o meu pesadelo, naquele local onde cada minuto parecia durar uma eternidade, sendo perseguido por um demônio que desejava minha alma. Consegui então sair pelos fundos da loja, sem que pudesse ser visto pelo homem que me perseguia. Uma forte neblina tomou conta de toda a cidade. Quase não enxergava nada a um passo à minha frente. Decidi não retornar ao meu carro e seguir a pé para que não fosse visto. Comecei a caminhar em direção à minha casa. Andei por vários quarteirões e consegui escutar diversos sussurros e risadas. Uma velha senhora apareceu em minha frente. Falou alguma coisa que parecia ser em outra língua, a qual não pude compreender. Decidi ignorar e parecer não estar assustado. A velha simplesmente me ignorou e continuei a minha caminhada. Quando estava me aproximando da esquina da minha casa, escutei o barulho de um carro. Rapidamente me escondi atrás de uma árvore. Era o mesmo carro que me perseguia durante a noite. Ele passou por mim, momento em que eu corri em direção à rua onde eu morava. Estava quase chegando ao meu destino, quando eu encontrei um garoto jovem que me perguntou o que eu estava fazendo na rua àquele horário. Decidi ignorá-lo também, porém ele insistiu muito, me disse que estava perdido, queria voltar para sua casa. Foi então que eu lhe respondi que não poderia ajudá-lo, pois também estava tentando chegar até a minha residência. Ele insistiu para me acompanhar. Eu lhe respondi que não seria possível. Neste momento, o seu rosto começou a transformar-se. O jovem começou a mudar a aparência, até que se transformou na criatura mais assustadora e horripilante que eu já havia visto, pois nem em filmes de terror eu havia visto algo parecido. Comecei a correr e aquela criatura começou a me perseguir. Ao chegar na porta da minha casa, percebi o carro virar a esquina e seguir em minha direção. Havia uma enorme caixa onde os vizinhos depositam lixo de suas casas e consegui me esconder lá dentro, sem que aquela criatura me visse. Eu podia ouvir a sua respiração de longe. Ela gritava me procurando. Estava completamente assustado. Escutava o barulho do motor do carro ligado, bem próximo de onde eu estava. Neste momento, fiquei completamente em silêncio e rezando para que não fosse visto. Após alguns minutos, eu percebi que já não ouvia o motor do carro que me perseguia, mas ainda podia escutar a respiração daquela criatura, caminhando e me procurando por todas as partes. Ela revirava as moitas que haviam entre as casas, tentando me encontrar. Neste momento, eu ouvi passos em direção à caixa onde eu estava. Me abaixei e coloquei alguns sacos de lixo sobre o meu corpo. A criatura abriu aquela enorme caixa de lixo. Ela parecia tentar farejar se eu estava lá dentro, mas o cheiro de lixo era bem forte, para minha sorte. E logo ela desistiu e fechou a tampa de onde eu estava. Olhei para o meu relógio e marcava o horário de 3h50. Esperei até que o barulho terminasse. De forma silenciosa, eu saí e corri até a porta da minha casa. Não encontrava as chaves da porta. De longe, eu podia ver a criatura se aproximar, bem como o carro retornando em minha direção. Logo encontrei a chave e abri a porta. Rapidamente eu entrei e tranquei pelo lado de dentro. Pouco tempo depois, eu escutava batidas na porta. Olhei para o meu relógio, que já marcava 4 horas da manhã. Neste instante, as batidas pararam. Eu estava completamente assustado e resolvi ir dormir. Decidi que somente buscaria o meu carro ao amanhecer, pois de certa forma, ele estava seguro no estacionamento da loja de conveniência, onde eu havia estacionado. Eu pouco consegui dormir à noite, pensando em tudo aquilo que havia passado. Quando amanheceu, eu fui buscar o meu carro. Caminhei até a loja de conveniência e, para minha surpresa, lá estava ele estacionado. Realmente eu não havia sonhado tudo aquilo. Quando eu entrei no carro, percebi que havia um pedaço de papel no para-brisa. Quando eu li, estava escrito: "Nós somos aqueles que habitam na escuridão. Poucos tiveram a mesma sorte que você. Espalhe a sua experiência para o maior número de pessoas possível. Avise elas para jamais saírem na rua às 3 horas da manhã, pois poderão não voltar para casa com vida, e as suas almas ficarão presas aqui por toda a eternidade."